no livro de Lucas, no segundo capítulo de Lucas, do Evangelho de Lucas, segundo capítulo. Nós vamos fazer essa leitura do verso 1 ao 20, para nós entendermos, pelo menos, a circunstância e situação, no evento nascimento de Jesus. Primeiro versículo do capítulo 2, diz assim, de Lucas, capítulo 2, verso 1 diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. De 14 em 14 anos acontecia esse recenseamento, e aconteceu exatamente nessa época, e olha o que acontece a partir desse recenseamento. O recenseamento, que é o censo, mais ou menos assim, era para saber número de pessoas, catalogar número de pessoas, famílias, filhos, pessoas, claro, que deixaram, mas mais precisamente aqueles que estão vivos. Então, nessa mesma época, houve esse acontecimento. Olha que interessante. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Então todos que faziam parte da casa de Davi tinham essa tradição, a fim, verso 5, de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, que ela estava grávida ainda. Diferente do texto que o pastor Jean deu sobre os magos, que possivelmente Jesus já tinha 2 anos já. Os pastores vêm primeiro, os magos vêm depois. Interessante isso, né? Um trabalha de noite, o outro trabalha de dia. Interessante, os magos precisam da noite para saber das estrelas. Os pastores precisam do dia para ver as ovelhas. Por isso que pastor não pastoreia à noite. Então não vai ter culto hoje à noite, tá bem? Brincando. Ai, Jesus. Vamos lá. Verso 6: estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmãos, propositadamente, não havia lugar para eles na estrebaria. A gente ora, muitas vezes, pedindo portas abertas para Deus, e a gente nunca aprende a pedir portas fechadas para Deus. Sabia disso? A gente não entende que as hospedarias dos homens não podem ocupar a presença de Deus. Aquilo que o homem constrói não pode ocupar a presença de Deus. E Deus faz o paradoxo, Ele inverte toda a lógica dos valores, e permite que Jesus nasça numa hospedaria, ou estrebaria, uma manjedoura. Os homens projetam as suas casas, projetam as suas guarnições, os seus, os seus muros, mas Jesus tinha, de fato, que nascer numa manjedoura, numa estrebaria. Olha que interessante você pensar nisso, nos paradoxos. E nos valores, né, irmãos? Quando a gente acha que Natal é consumismo, e a gente está aqui pensando em coisas simples. Vamos lá. Verso 8: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura.
E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, ainda na manjedoura, recém-nascida, correto? Já não está aqui como 2 anos, como lá em Mateus. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Feche seus olhos. Pai bendito, esta é a tua palavra. Peço que o Senhor fale ao nosso espírito, a nossa mente, a nossa alma, e que permaneça, Pai, o entendimento espiritual, a iluminação clara daquilo que já foi revelado, mas nós precisamos, Pai, da iluminação do Teu Espírito para entender o significado do nascimento de Jesus Cristo, o significado do verdadeiro Natal, que para nós cristãos já aconteceu, porque Ele já nasceu no nosso coração. Nós queremos fazer agora nós queremos lembrar desse acontecimento, dessa manifestação, dessa realização do plano perfeito que foi pensado por Deus desde toda a eternidade em Jesus Cristo. Obrigado porque Jesus nasceu. Obrigado porque Jesus está aqui registrado. Obrigado porque Ele é a palavra. E porque Ele é a palavra, está registrado sobre Ele, nós cremos nos princípios e na experiência que essa palavra vai nos dar, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, os pais de Jesus até então, José e Maria, ele para nascer, precisavam fazer o recenseamento, e isso gerava todo um desconforto, né? Toda uma procura, toda uma apresentação, todo um preparo, um deslocamento também de uma cidade para outra, para se alistar. A gente que muda aí, alguns dias já fica meio atordoado, e é verdade, porque eu mudei também primeiro, depois o pastor mudou, e o pastor Tiago está vindo aí. Gente, mudança é e não é de Deus. Não sei quando é de Deus, quando não é de Deus. Por isso que a gente sofre quando Deus nos transforma. A gente resiste às mudanças que devem ser feitas na nossa vida. Quando a gente começa a procurar o quartinho, não pode ter quartinho em casa. Despensa, não tem que ter isso. Tem que ter sala, quarto, cozinha, banheiro, tá bom demais. E a garagem do carro. Se tem quartinho, meu Deus. Começa a brotar assim, vem todos os seus ancestrais, surgem. Uma coisa assim surge, e você começa a descobrir coisas que você nunca imaginava guardar ali, porque assim, é o quartinho que você abre a porta, joga, esquece, e a gente tem esse quartinho no coração também. Enfim, eu estou falando de deslocamento, todo deslocamento com família, filho, mesmo que seja uma viagem, tem todo um projeto de arrumar mala, não é isso? Imagina uma mudança. Eu estou aqui imaginando ela grávida, tem que sair de um local, e quando chega lá não acha a hospedaria, o mínimo, aí tem que, acha uma manjedoura, uma estrebaria, um local onde bicho mora, e tem Jesus ali, e só tem ali, e acontece ali, de modo simples. Talvez eu não aguentasse essa situação. A gente reclama quando a gente não tem poucas coisas dentro de casa, isso porque a gente tem casa. Imagina Jesus, né? Imagina José e Maria vivendo essa realidade. Mas enfim, há uma experiência que os pais passam. Jesus, como criança, nasce num ambiente desse. Isso fica registrado por Lucas, por Mateus também. E
E na narrativa de Lucas, diferente de Mateus, que fala sobre os magos, aqui fala sobre os pastores. Quem eram os pastores? Que experiência esse grupo que era rejeitado na época de Jesus pelos religiosos nos ensinam? Eu queria ler um breve comentário sobre quem eram os pastores. Representavam todas as pessoas que acolhem a Jesus como seu Salvador, que o reconheceram como Senhor da vida, assemelhando-se aos pastores de Belém. Estes foram os escolhidos por Deus para serem os primeiros a receberem a notícia do nascimento de Jesus. Deus, neste momento da história da salvação dos homens, prefere escolher um grupo de pobres pastores que à noite cuidam dos rebanhos do campo para se comunicar. Assim, as primeiras pessoas neste mundo a ouvirem as boas novas da chegada do Filho de Deus foram estes humildes pastores. Antes de Jesus nascer, ele já era anunciado. Aliás, quando nós lemos em Gênesis, nós vemos profecias escondidas, falando de que Jesus nasceria. Ele seria o Messias, o Salvador deste mundo. Desde que a Escritura foi confeccionada, revelada, inspirada, Jesus já tinha sido anunciado. Como nós cantamos aquela música, Jesus o plano perfeito, mistério da graça, que Jesus no altar pensou nessa história e foi combinado com o Filho. Olha, em ti serão salvos estes aqui, e você vai morrer, e você vai fazer isso, e como o pastor Jean falou, é difícil nós compreendermos que toda essa história foi do começo ao fim a vontade de Deus. É difícil dizer para você que foi da vontade de Deus que o homem pecasse, e que a história fosse dele desde o começo, para mostrar a glória dele, através do seu Filho. Vocês entendem isso? Que a história é dele, não é nossa, e ele se revelou para quem ele quer, e ele construiu toda essa história, dolorida, dolorosa, doída, que eu e você sofremos, de pecado, só para ele mostrar o amor dele por ti, para você sentir o amor. Olha, eu permiti essa realidade que eu podia perder. É claro que Deus não pode perder, mas a gente vive como se Deus nos perdesse, mas de repente Ele nos ressuscita. Ele tem o controle nas mãos sobre todas as coisas. Ele aparece, Ele ressuscita, e Ele controla a história. Jesus nasce, Deus, Ele pensou em Jesus Cristo e falou: olha, através de ti eu vou salvar pessoas, eu vou me manifestar a essas pessoas. Isso vai acontecendo no decorrer da história, ainda que Jesus não tenha nascido, mas na plenitude dos tempos Jesus nasceu, e foi agora. E um pouquinho antes dele nascer, os pastores foram escolhidos, os pastores de ovelhas, desprezados pelo judaísmo, por serem impuros, para serem os primeiros a receberem o anúncio da chegada de Jesus. Os fariseus caracterizavam os pastores como ladrões, enganadores e pecadores. Isso se identifica comigo, com você? Quantos de nós já enganamos, roubamos aqui e nos tornamos impuros? Só eu? Muitos de nós. A tua conversão nada mais é que a revelação do Filho para alguém como os pastores, que tinha o seu trabalho, tinha a sua rotina, mas um dia ele entrou, ele se revelou, a luz brilhou no meio da escuridão. Diz o texto que foi na noite, que eles viram a luz. A palavra noite aqui significa nux no grego, e significa aquilo que faz desaparecer. Quando a gente vive na noite, a gente quer fazer desaparecer aquilo que nós fazemos de errado. Entende isso? Na noite não há brilho, a não ser das estrelas, da lua, mas ainda não é suficiente como o brilho do sol. Mas ainda o brilho do sol não consegue tampar as trevas que existem na minha e na sua mente, e precisa de uma luz maior, a luz do Evangelho de Jesus Cristo, que brilha dentro de você, mostrando quem é você para você mesmo, na visão de Deus. Por isso que Ele aparece, convertendo o meu e o seu coração, amém? Nós somos os pastores, os desprezados. Eles eram desconsiderados porque desconheciam a lei, não praticavam e nem mesmo podiam serem testemunhas em um tribunal, não possuíam direitos civis,
Um ditado popular rabínico dizia o seguinte: nenhuma classe no mundo é tão desprezível quanto a classe dos pastores. Nós estamos bem na fita, pastor. E é como o pastor já falou uma vez aqui: quando você vai fazer uma ficha, um cadastro, você fica procurando: o que eu posso ser agora menos pastor? Fica imaginando: não, um dia eu já fui office boy, bota office boy, é melhor do que pastor. Porque se eu falar que é pastor, eles não vão fazer o cadastro. Dia atrás aconteceu isso. Eu falei: Deus, vou ter que falar que eu sou pastor. Será que ela vai me aceitar? Às vezes o cadastro não te aceita, mas Jesus te aceita, amém? Amém? No projeto eterno de Deus, Deus se revelou para os pastores. Deus apareceu para os pastores e disse assim: olha, vocês vão saber quem é o Salvador deste mundo, amém? E eu acho que é isso mesmo. O pastor Jean sempre fala isso, e eu estava pensando nisso ontem. Eu acho que Deus nos fez pastor só para salvar a gente, viu, pastor? Só para salvar a gente. Às vezes eu me vejo assim: você vai ser pastor, isso vai pesar tanto na sua vida, vai mesmo, isso vai gerar uma responsabilidade, um temor no seu coração, você vai ter uma família, vai proteger a sua família, seus filhos, isso vai salvar você, tudo isso por causa da sua vida. Eu acho que é isso que acontece. E se eu descobrir que é isso mesmo, valeu a pena. Porque se é para salvar, vale a pena. Na noite do nascimento de Jesus, os pastores, depois de mais um dia de trabalho árduo, continuavam vigiando o rebanho. Olha que interessante. Eu falei de noite aqui, né? Eles continuavam vigiando à noite. E quanto menos a gente espera, a luz aparece. E luz faz sentido onde está escuro, amém? Luz onde está claro não faz sentido, a gente só gasta energia, não é verdade? Aliás, ontem eu fiquei mudando as luzes de casa, porque a gente está de mudança, né? Mudando luz para cá, melhorando luz aqui e tal. Eu fiquei pensando assim, e eu lendo esse texto, falei: gente, a gente fica procurando clarear o ambiente para melhorar. E eu fico pensando, e a gente precisa deixar que Jesus entre na nossa vida, nos quartos, nos ambientes do nosso coração, e entrar lá dentro e começar a iluminar. Os pastores representam hoje todos que de coração humilde e despojado se aproximam do Deus menino e reconhecem como Salvador. Esta é a grande novidade do nascimento de Jesus. Neste novo jeito de chegar até a humanidade, entendemos para quem Jesus nasceu e o que Jesus vem anunciar. Para quem Jesus nasceu? Para os pecadores, amém? Quem são os pecadores? Somos nós, amém? São os nossos filhos. São os nossos filhos. Irmãos, de forma muito breve, eu tenho mania de falar bastante, tenho mesmo. Mas no texto aqui fica claro essa experiência dos pastores. Houve a experiência de José e Maria com o nascimento de Jesus. Ela já havia sido anunciada que ela receberia o Salvador dentro dela. Aqui mesmo em Lucas. Então ela fala assim: faze conforme a tua vontade. Eis aqui a tua serva, faze conforme a tua vontade. Ela sabia, mas os pastores vieram para testificar ainda mais aquilo que seria uma realidade na vida dela, através desse filho. Por isso que fala aqui no verso 19: Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Está dizendo assim: olha, eu tenho que meditar nisso, eu tenho que fazer valer isso. E depois, no decorrer do livro de Lucas, em outros momentos, em outros livros também, vai dizer que ela guardava todas as palavras no coração, porque para ela, cada acontecimento que acontecia, cada evento que acontecia com Jesus, só clareava de fato que Jesus havia nascido para ser o Salvador, e que nasceria dela, e que isso a tornava uma mulher especial, chamada. Deus teve misericórdia de Maria. Poderia ser qualquer mulher, mas Deus teve misericórdia dela. Deus preservou essa mulher, no meio de uma geração talvez perversa daquela época. Preservou essa mulher virgem, santa.
E no meio disso, pelo menos no livro de Lucas, Lucas registra os pastores. E eles têm uma experiência com Deus. O Natal, o nascimento de Jesus, revela o plano de Deus. Por quê? Por que revela o plano de Deus? Porque o nascimento de Jesus é uma experiência divina, amém? Fala comigo, experiência divina. É uma experiência divina. É uma história divina. Quando a gente fala de experiência, a gente está falando de degustar algo que eu não conhecia. De vivenciar ambiente que eu não dominava. Experiência. Ex fora, peri, círculo, ência, conhecimento, ciência. Conhecimento fora do círculo. Os pastores impuros, rejeitados, desprezados pelo judaísmo, no meio do campo, cuidando de bicho, foram revelados, foi a eles revelado a pessoa de Jesus Cristo, e eles têm uma experiência com Deus, e eles têm uma experiência espiritual, que talvez os judaísmos, os líderes judaicos, os fariseus, não tiveram. Como também os escribas, no capítulo 2 também de Mateus, os magos tiveram a revelação da estrela, os escribas conheciam as escrituras, não tinham conhecimento da estrela. Olha que interessante, me parece que a religião só escraviza você, mas não te dá revelação. A religião não te revela nada. Mas um relacionamento com Deus, através do Espírito, de forma regenerada, isso sim traz experiência espiritual, amém? Isso sim traz experiência. Agora, os pastores não eram religiosos. Por isso que a conversão é um ato monergista, é um ato único de Deus, único, ergométrico, trabalho único de Deus. Deus trabalha unicamente para salvar, revelar, mostrar para quem Ele quer. Então os pastores que não estavam enquadrados na religião do judaísmo, a princípio não poderiam receber a revelação. Presta atenção, você acha que às vezes você não é incapaz de receber a revelação de Deus? Talvez porque você queira viver mais a realidade da religião, mas se você tem desejo de viver relacionamento com Deus pela fé, de forma espiritual, tenha certeza, Deus vai se revelar a você e vai clarear a tua mente, amém? Mas um dia, como aconteceu na minha vida, mesmo tendo começado no beabá do Evangelho, Jesus apareceu para mim, e eu ouvi uma voz no meu interior, eu falei, até agora você fez do jeito que você quis, hoje eu vou fazer na sua vida. Eu comecei a entender o Evangelho. Da mesma forma, os pastores que faziam comumente, rotineiramente, uma luz brilha no meio deles. Por isso que a experiência aqui não é humana, a experiência é divina. A experiência vem de Deus. Então, o que é a experiência? Experiência é conhecimento fora do círculo que eu domino. Eles dominavam a terra, o campo, as ovelhas, os animais aqui embaixo, mas eles não tinham domínio sobre o céu, os pastores. O problema é isso, nós pastores ficarmos presos às coisas aqui de baixo, esquecermos das experiências que vêm de cima. É preciso que sobre nós pastores tenha uma luz de Deus, porque se nós temos a luz da palavra comandando a minha vida, as pessoas também irão na mesma direção dessa mesma palavra que ilumina a minha vida, entende isso? Da mesma forma que você, quando Deus, a transformação de vida que acontece com você, é uma experiência divina, é espiritual, vem por causa da palavra, fundamentada na palavra, pode ter certeza, pessoas vão te seguir, pessoas vão ver uma coisa diferente em você. Você vai ter boa compreensão diante de Deus e dos homens. Quando não tem contato com as escrituras, fica difícil de dizer, de falar, de revelar para as pessoas os acontecimentos. A gente não tem o que falar. Olha o verso 9 aí. Olha o verso 9. Olha a experiência divina. Vou ler o 8 aqui. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Noite. O que é noite aqui? Aquilo que faz desaparecer, nux. Eles estavam
desaparecidos no meio da noite. Mas olha só, um anjo do Senhor desceu, irmãos, epistemi, epi, de cima para baixo, epi, de cima para baixo, estemi, de status, lugar. Eles desceram do alto para baixo, e ficaram, exatamente, eles vieram do alto, o anjo vem do alto, a mensagem vem do alto, aonde eles estavam. Olha aqui, Deus te encontra onde você está. O reino de Deus vem aonde você está. O Natal é a presença de Deus vindo nesse final de ano, para se instalar na sua vida, na minha casa, na sua casa. Não é o peru, não é o tender. Aliás, nem vou falar de carne que está difícil. Hoje, quem tem um fiapo de carne dentro do dente, está bem. É rico. Até carne moída. Para que anel de ouro, se a carne está aqui? Natal não é isso. Natal é Jesus indo aonde você está. No teu quarto, quando você chora, você fecha a porta, está tudo errado lá fora, mas Ele vem no seu quarto. E vocês sabem o que eu estou falando. Quem tem vida com Deus aqui, sabe o que eu estou falando. Quando você se ajoelha no teu quarto, brilha a luz sobre a tua vida. Você tem experiências maravilhosas. Você se sente uma pessoa desprezada? Se sente um caco? Eu me sinto um caco. Mas Ele vem, mesmo sendo um caco. Mesmo quando ninguém te aceita, falam mal de você, Ele vem na tua direção, aonde você está. Ele vem do alto, aonde você está, e se coloca do teu lado. Está aqui, o texto está dizendo isso. O anjo desceu onde eles estavam. E o que veio? Não veio sem nada. A glória do Senhor, a vontade de Deus, a decisão de Deus, o que dá razão à nossa existência, veio com Deus. A palavra doxa aqui significa glória no grego, significa opinião, razão, significa vontade. A vontade de Deus veio. Eu estou aqui porque eu quis. Eu vim na tua direção onde você está porque eu quis. Eu venho não sem uma vontade, eu venho com uma vontade, eu venho com uma razão, eu vim com um propósito. A glória de Deus vem com um propósito, amém? E olha que interessante, o que a glória de Deus fez? Ficou parada? Não, brilhou no meio, ao redor. Essa palavra brilhou aqui, quem é do campo vai entender o que eu estou dizendo. Quando a gente fala pirilampo, o que é pirilampo no termo vagalume? Piri de peri, círculo, que rodeia. Lampo de lâmpada, lampos. A palavra aqui, brilhou, é perilampo, vagalume. Gente, a glória de Deus veio como um vagalume. E pousou sobre eles. O vagalume veio e pousou sobre eles. E que vagalume, hein? Perilampo, aqui verso 9, brilhou ao redor dele, ao redor porque é peri, ao redor deles. Uma lâmpada brilhante veio ao redor deles. E ficaram tomados de grande, olha aí gente, a experiência do nascimento de Jesus, o anúncio do nascimento de Jesus, tem que provocar essa experiência. Tem que ficar claro que Natal é uma experiência espiritual, é vida com Deus, é continuar com Deus, não é consumismo. A gente tem que levar a sério isso, porque é mais simples do que a gente imagina, só que a gente faz do Natal algo oneroso, não valioso, muitas vezes, oneroso, mas não valioso, no sentido de valor, de propósito, e precioso. Menos oneroso, mais valioso e precioso. E a glória de Deus provocou o quê? Temor. Por quê, irmãos? A palavra temor aqui, só deixa eu explicar. Possivelmente, o primeiro capítulo, o segundo capítulo de Lucas, foi escrito, tem os escritos em hebraico. O restante eu não sei. Mas possivelmente o primeiro capítulo, o que traz para mim uma grande revelação. A palavra temor aqui, ela é resultado da presença de Deus. Temor do Senhor, olha aqui, é resultado da presença de Deus. Ninguém tem medo de ninguém quando ninguém aparece.
Pensa no teu filho, lá no armário, querendo furar a caixinha de leite condensado. Para nós, na nossa geração, a latinha era mais difícil. Para eles ficou mais fácil. É dar uma mordida, tá tudo certo. Dá aquela apertada, agora imagina você sugando. Tem que furar. Aquela coisa doida. E tem que esconder, né? E virar latinha. Quando não esquece, vira de ponta cabeça, né? Aí vira aquela, né? Enfim. Por que eu estava falando isso? Temor. De repente vem uns passos que só a criança sabe que é da mãe e do pai. Vem um passo. A criança dá umas piruetas, está lá no armário lá em cima, dá umas piruetas e consegue dar aquela chupada braba assim. A hiperglicemia vai lá no alto, né? A criança fica agitada. Que foi, menina? Foi nada não, mano. É o leite, é o leite. Quando a mãe chega, o moleque fica atormentado. Eu falei, sabe que o Caleb perguntou, pai, o que é temor do Senhor? Filho, temor do Senhor é mais ou menos assim. Você faria alguma coisa errada na frente de um policial? Jamais. Pois é. Por que você não faz coisa errada? Porque existe uma autoridade presente. Por isso você não faz nada. Você pode até pensar, porque ele não sabe o teu pensamento, mas fazer você não faz. A não ser que você for um rebelde, um obstinado. Mas o que é temor do Senhor? Ele é gerado pela presença de alguém. O que veio sobre eles aqui? A glória de Deus, amém? A palavra iari, no hebraico, é temor do Senhor. Para temor é iari. Significa mãos na cabeça, protegendo diante de uma grande explosão. É a ideia, sabe do quê? De alguém que protege com a mão. A mão é uma parte dos sentidos que nós temos, não é? Tato. A mão, numa explosão, ela protege todos os outros sentidos. Tenta, pelo menos. A audição, a visão, o olfato, o paladar. E a mente. De uma explosão, o que acontece? Está dizendo assim, é Deus aparecendo em sua grande revelação e o homem se escondendo diante dele. É exatamente isso. Deus brilhou como um vagalume sobre eles. E eles ficaram com grande temor. Eu imagino a gente no Canaã, fazendo uma vigília, de repente, rapaz, eu saio correndo. Eu acho que eu sou medroso, vocês pensam que não. Eu não assisto filme de terror. Eu não assisto, tem uns irmãos que gostam disso. Eu tenho até medo disso. Não gosto, eu fujo dessas coisas. Eu fui imaginando um brilho ao meu redor, eu acho que eu saía correndo. E é isso, irmãos, o que é temor do Senhor em princípio? É quando eu caminho no dia a dia da minha casa, no meu trabalho, no meu ministério, e eu sou piedoso pela fé, por misericórdia, eu respeito, tenho reverência diante de Deus naquilo que eu pego, naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto, sou lembrado, naquilo que eu como, falo, naquilo que eu escuto e vejo, naquilo que eu penso. Temor do Senhor é saber que Deus está presente em todos os momentos. Não precisa vir uma luz, porque agora quem fala é o Espírito dentro de você. Quando Deus está presente dentro de você, você é capaz de até olhar para uma mulher, porque nós homens olhamos para as mulheres, mas a gente logo se resolve com Deus, não é verdade? É verdade, irmãos. Aqui o projeto é rápido. Aqui os teras são rápidos. A gente logo se resolve com Deus, fala, Deus, eu confesso para Ti essa intenção maligna no meu coração, carnal, terrena no meu coração, porque o Senhor está presente. Aí Deus te justifica. É bem certo que você pense dessa forma, porque eu estou presente no seu coração, dentro de você. O que é o temor do Senhor? É o que eu faço com as minhas mãos, com os meus olhos, o que eu penso. Irmãos, temor do Senhor, que você tenha temor do Senhor neste Natal, amém? A sensação e a percepção clara de que Deus está presente no meio da família de vocês, amém? Presente aqui não é o que você compra, presente é a presença de Deus. Rapidamente, então está aqui, uma experiência divina. Segundo, o Natal revela o plano de Deus, por quê? É uma experiência de alegria. Olha o verso 10 aí. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago o quê? Gente, uma boa nova.
que é o Evangelho. De grande, que será para todo o povo. O povo aqui está falando exatamente, a princípio, para o povo de Israel. É claro que esse Evangelho, essa boa notícia chegou até nós, amém? Essa boa notícia chegou até nós. Ontem estava orando e eu agradeci, vinha no meu espírito. Seja grato, porque você nasceu num lar evangélico. Seja grato porque a tua avó foi cristã, que ensinou a tua mãe, e a tua mãe te ensinou. Comecei a chorar, muito, não pouco, de tanta gratidão. Falei, ainda bem, Deus, que eu... E ainda assim precisei me converter. Mas o beabá do Evangelho foi feito por alguém que havia se convertido. Olha como é importante, pais, aqui ó, ensinar os filhos de vocês. O Mateus terá a chance de ser melhor do que a geração de vocês. Eu comecei a olhar para trás, falei, como é bom ter tido essa experiência. Para um povo, mas que essa notícia chegou até nós. O anjo trouxe uma notícia que iria trazer grande alegria para o povo. Por exemplo, quais são as boas notícias que têm alegrado teu coração, que alegrou esse ano o teu coração? Talvez ser aprovado em uma matéria que você achava que tudo estava perdido, ganhar uma viagem de férias para o lugar dos seus sonhos, receber aumento de salário, descobrir que sua esposa está grávida, depende, né? Eu tenho 3. E, graças a Deus, estou liberado para fazer a Vasec lá. Estava demorando 2 meses no Unimed lá, e eu... Engraçado, né? Eu quero, eles não me avisam porque é para fazer, mas tudo bem, eu tenho que fazer lá. Vamos lá. Saber que uma dívida foi quitada, amém? Comprar o tão sonhado carro, tudo aqui é boa notícia. Quem não queria ter alguma coisa aqui, né? Mas qual é a boa notícia que veio aqui? É que, Ele te salvou, certo? Ele te salvou, cara. Eu e você não éramos nada. Hoje a gente está vivo, amanhã a gente está morto. As pessoas estão morrendo. Quero dar um testemunho aqui da mãe da Meire. Uma semana antes dela falecer, eu li o Provérbios 3 para ela, que dizia assim, filha minha, guarda os teus ensinos, não te esqueças dos meus ensinos, e no teu coração guarda os meus mandamentos. Falei isso para ela, né? Porque a dona Nina, quando a gente acha que a gente ia lá visitá-la, para falar uma palavra para ela, ela abria a Bíblia e ensinava para nós, na casa dela. Ela já estava com a Bíblia do lado ali, e ela mais me ensinava. E aí eu falei assim, e isto será refrigério, deixa eu ler aqui para vocês não esquecerem. Porque uma pessoa idosa fica debilitada, né? E dizia assim, ó, porque quem guarda, não esquece dos ensinos e guarda no coração os mandamentos, eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Aí diz assim, será isto para ti saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Quando eu falei isso para ela muito debilitada, ela falou assim, eu não esqueço. Com a mãozinha muito debilitada, ela falou assim, eu não esqueço. Está aqui no meu coração. Irmãos, se a gente puder viver a nossa vida não esquecendo dos mandamentos de Deus, de onde nós saímos e para onde nós vamos, você está aqui por conta disso, todos os domingos, para saber de onde você saiu e para onde você vai. Aqui te ensina a viver bem aqui embaixo, mas também te ensina as coisas do céu. Como é que se vive aqui embaixo? Sabendo das coisas do céu. Quem vai morar no templo do Senhor? O que não fala mentira, o íntegro de coração. Aquele que não fala mal contra o seu próximo. Não aceita injúria contra o irmão. Fala a verdade. É para nos ensinar a pararmos de ser pecadores. Os pastores eram desprezados. Você acha que brilhou à toa nada, brilhou para dizer, eu quero salvar você e você precisa de salvação. Natal é isso, é salvar pecadores, não é comprar presente, não é fazer, Jesus,
A gente fica alimentando esse comércio, as pessoas tinham que estar aqui dentro. Tudo por conta de mamão. Vocês entendem isso? Aí, meu irmão, tem comércio aqui, não interessa se você tem comércio. O teu comércio não vai te salvar. Quem te salva é a mensagem de Jesus, amém? A gente precisa dar valor. Ele te salvou. Definitivamente Ele te salvou para valer até o fim, amém? Por isso que é uma experiência de alegria. Ao ser informado sobre essas questões, seu coração bate mais rápido e você tem vontade de contar para todo mundo essa notícia que te trouxe muita alegria, né? Aumentou meu salário, ganhei um carro. Deixa-me dizer algo para você. Isso é pouco perto da alegria que o verdadeiro Natal traz para as nossas vidas. Infelizmente, essa notícia de grande alegria bate de frente com o que vemos hoje em dia. Sabe-se que o Natal, por exemplo, é o índice de suicídios, uso de drogas e consumo de bebidas aumentam. E é verdade, irmãos. Isso arrebenta com todo mundo. E acho que é só isso. O verdadeiro Natal é o nascimento de Jesus. É a melhor notícia que poderíamos receber. Isso muda a nossa perspectiva do futuro. Amém? Por fim, presença de Deus, experiência divina, alegria e uma experiência de salvação. Olha o verso 11. É hoje que vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Uma experiência de salvação. Alguns esperavam que Jesus fosse um salvador político que livrasse o povo da corrupção, do governo romano, né? Outros esperavam que ele livrasse das doenças, sofrimentos físicos. No entanto, sua principal missão era livrar-nos do pecado e da morte. Você está enjoado de ouvir isso? Parece que não faz sentido para você. Mas é isso que nós vivemos. Vontade de morrer. Quer viver, mas como não sabendo viver da forma que tem que viver, não alcançando, não conseguindo, mesmo na minha autossuficiência, eu quero morrer porque eu não consigo dar conta. Parece que tem muito crente querendo morrer, porque não consegue viver do jeito que tem que viver. Presta atenção, quem quiser salvar a sua vida vai morrer, vai perder. Mas quem perder a sua vida, vai viver. A ideia hoje do Evangelho, aqui, é ir para a cruz todos os dias. Você quer viver bem? Quer ter sentido para a tua vida? Morra todos os dias. É terrível viver essa experiência. É dolorosa. Todos os dias entrar no quarto. Para entregar a tua conta bancária, o teu carro, os teus filhos, a tua esposa, a tua mãe, os teus irmãos, a tua própria vida, o teu ministério, a fama, qualquer coisa. A vontade de querer fazer do jeito que eu quero, porque tem idolatria, tá cheio de idolatrias dentro do coração. O Natal desse mundo é uma disfarce, é um disfarce daquilo que é uma tragédia dentro do seu coração. Se Jesus não brilhar e mostrar para você o estado do teu coração, o estado da tua casa, não vai ter Natal com sentido na sua vida. Os brilhos da árvore de Natal não vão brilhar suficiente sobre a tua vida. É preciso que ele brilhe ao teu redor, amém? É preciso que ele entre na sua noite e tire você para o lugar onde quer que você desapareça. Traga você de volta. Jesus nasceu, viveu, morreu para salvar você. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Só em Jesus está a salvação. Sem Jesus não há Natal, sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há terra, não há a terra para morrer por todas as coisas que você tem feito de errado, para que você não tenha de pagar por elas, a fim de que você seja perdoado e possa ser livre. Isso é chamado de graça, e é a única maneira através da qual você chegará ao céu, pois nenhum de nós é perfeito. Embora isso seja de graça para nós, custou muito caro, custou a vida de Jesus. Uma experiência divina, de grande alegria e de salvação. Que você vá para a tua casa triste, não triste porque não vai ter carne para você comer, dinheiro para comprar,
Esse dia eu fui no Atacadão, onde, ano passado, parecia um monte de pintinho. Sabe quando você coloca ração assim? Quem já foi? Quando coloca ração, cheio de pintinho assim, naquela parte do Atacadão, cheio de carne, estava assim, cheio de gente pegando carne. Você passa lá, o pessoal passa de longe, assim, olhando, só o preço. Porque a gente tem dinheiro para comprar, né? Até onde a gente pode ir. Até onde pode satisfazer a nossa alegria, os nossos desejos. A tua alegria é saber que ainda Jesus continua com você, amém? Que a presença dele na tua casa, que seja com ovo, farofa, farinha, não sei, não pode faltar a presença do vagalume sobre a sua vida, amém? Do Deus que rodeia, deixa ele brilhar, não bota ele para fora da tua casa, deixa ele brilhar, porque a presença dele é uma experiência espiritual, é de alegria, é de salvação, amém? Vamos ficar em pé? Vocês pensam que não, mas quando eu venho pregar aqui em cima, eu venho lutando no meu coração para falar 20 minutos, eu nunca consigo, mas eu vou conseguir daqui uns dias. Eu realmente gostaria que você colocasse o teu coração à prova nessa manhã. Qual a intenção tua sobre esse final de ano? O que é Natal para você? De repente você está preocupado, está aberto o comércio, daqui um pouco eu vou sair ali e comprar um brinquedinho, enfim. Está preocupado com a ceia? Eu quero que você saia preocupado com a tua vida daqui. Eu quero que você saia preocupado quais são as áreas da tua casa, do teu coração que estão em trevas. Que talvez você passe o Natal arrumando a bagunça da mudança que Deus começou na tua vida. Você quer mudança? Então arrume, deixa ele entrar primeiro dentro da sua casa para tirar. Olha, eu tirei muita coisa da minha casa. Vocês não têm noção. Eu doei muita coisa. Metade da minha casa saiu fora. Que absurdo, isso é pecado. Tanta coisa. Tanta coisa. Por causa de consumo, de reter. O ano todo guardando coisas dentro do quartinho, onde poderia ser dado antes. Aí quando você dá uma coisa usada, a pessoa fica feliz, ela vê, ela recebe como se fosse novo. Gente, isso é pecado. A gente fica retendo, a gente fica consumindo, isso é resultado de consumismo. É o que o Natal do mundo propõe para você, meu irmão. Não deixe os teus filhos te pressionarem, o teu esposo, a tua esposa te pressionar, porque tem que comprar isso. Diga para ele, diga para ela, diga para os teus filhos: Natal é Jesus te salvando, miserável. Natal é Jesus nascendo. Num coxo, aparecendo para salvar, tirar você da miséria, dos valores, dos princípios equivocados que existem dentro de mim, de você. Seja um homem firme dentro da sua casa, uma mulher firme. Filhos que estão aqui, sejam obedientes aos pais. Isso é a melhor coisa que pode acontecer nesse Natal. Uma postura diferente diante de Deus e dos homens, diante dos teus parentes, diante da tua mãe, do teu pai, diante do teu esposo, da tua esposa. Natal é reconciliação, é perdão dos pecados. Esse ano todo nós tivemos crises políticas. Nos WhatsApps das famílias, todo mundo brigando. Você vai se encontrar com essa pessoa que você brigou. Você vai ter que se reconciliar com ela. Você vai ter que se reconciliar com essa pessoa. Natal é a chance que nós temos
de um momento novo, de um rumo novo, de uma nova história. Então eu peço que você não impeça que a presença de Deus brilhe dentro da sua casa, em nome de Jesus. Você que é um homem ou uma mulher, que vai liderar a sua casa, vai liderar a ceia da sua família, que você se levante como um profeta, e chame a atenção de todos na sua família, para dizer que Natal é Jesus vindo na nossa direção por misericórdia e graça, nos achando no meio da escuridão, mesmo fazendo coisas, cuidando de ovelha, Ele brilhou aonde vocês estavam. Que Jesus brilhe na sua casa nesse final de ano, em nome de Jesus. Que a tua casa seja o local onde Ele venha. Deus, venha sobre as casas representadas aqui, Deus, e brilhe, Deus, ao redor das casas aqui, em nome de Jesus, e traga a boa notícia, nos dê uma experiência divina, nos traga alegria, e nos salva, Deus, em nome de Jesus. Salva a nossa casa, nos dê uma história, ainda antes do final desse ano, para que a gente possa começar o ano diferente, em nome de Jesus. Nós queremos voltar para nossa casa, sabendo que o Natal é Jesus brilhando ao nosso redor. Pai, obrigado por essa manhã. Cubra as nossas vidas com teu sangue, dê ordem aos teus anjos a nosso respeito. Aqueles que irão viajar daqui um pouco, Deus, Pai, guarda a saída e a entrada deles em nome de Jesus. Que a estrada, Pai, o carro, Pai, que o Senhor os livre dos maus motoristas, Deus, que Pai, que eles sejam prudentes também ao dirigir seus carros, guardando a saída e a entrada desde agora e para sempre. Que o anjo do Senhor possa se acampar ao redor deles. Aos demais que ficarão aqui, Pai, que tenham um jantar, um almoço na presença do Senhor, e que possamos fazer isso, Pai, tudo isso para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo, o amor de Deus e Pai, estejam com você até a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.